Caso Gaia Molinari. Esse é um caso bem misterioso que aconteceu em 2014 aqui no Brasil, no estado do Ceará, e até hoje não foi solucionado. Gaia era uma italiana que passava férias aqui no nosso país e foi encontrada morta em uma trilha. Não se sabe quem foi o autor, como ela foi parar lá e o que pode ter acontecido. Algumas pessoas suspeitas chegaram a ser presas e depois liberadas, por falta de provas, como aconteceu com a carioca Miriam França, que encontrou Gaia durante o trajeto, e as duas viajaram juntas para Jericoacoara, onde o caso aconteceu. Acompanhe aí o que se sabe até hoje dessa história misteriosa. Essa será uma websérie de 2 episódios que vamos contar a história misteriosa da italiana Gaia Molinari. E claro, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de tudo, deixa eu explicar quem é Gaia e o que ela veio fazer aqui no Brasil. Como eu disse, Gaia é uma italiana que tinha 29 anos em 2014. E nesse ano veio sozinha turistar aqui no Brasil, passar as férias lá no Ceará. Ela chegou no dia 16 de novembro e ficou hospedada em um albergue no centro de Fortaleza. E foi nesse lugar que a italiana conheceu Miriam França, uma personagem muito importante para essa história. Vamos seguir uma linha cronológica aqui para a gente entender como aconteceu tudo isso. Depois que elas se conheceram, as duas combinaram de viajar juntas para Jericoacoara, no dia 21 de dezembro, e tinham data de retorno 24 de dezembro. Jericoacoara, para quem não conhece, é um destino turístico bem famoso no país, conhecido pelas belas praias, paisagens, etc. Continuando, o roteiro da italiana era para voltar para o centro de Fortaleza e Miriam seguiria para Canoa Quebrada, outro atrativo turístico no estado do Ceará. E assim fizeram, embarcaram para Jericoacoara no dia 21 de dezembro e deveriam ficar por lá até o dia 24. Mas aí que começa o mistério. Depois de alguns dias conhecendo o local, dividindo o quarto e tudo, no dia 24, véspera de Natal, a Gaia deixou algumas coisas no quarto, como computador, passaporte, e saiu sozinha. As duas então se separaram e depois, como a italiana não apareceu mais, Miriam seguiu para Canoa Quebrada, sem se despedir de Gaia. E aí, gente, um dia depois, em pleno Natal, o corpo de Gaia foi encontrado em uma trilha na localidade conhecida como Serrote, em Jijoca, uma trilha em Jericoacoara. Era uma trilha deserta, perto de praias, e não havia habitações perto, equipes de segurança ou câmeras. Era isolado de tudo mesmo. O laudo da necrópsia confirma que a italiana foi morta por asfixia e teria sido estrangulada um dia antes, no dia 24. Ela estava vestida de biquíni e com uma mochila nas costas. A cabeça foi ferida por golpes de algum objeto contundente. Na testa e no queixo, sinais de violência. As mãos estavam roxas, como se tivessem sido amarradas. Segundo o laudo da perícia forense do Ceará, a Gaia foi espancada, teve o rosto e pulsos cortados e a causa da morte foi estrangulamento. Um roubo, homicídio, tentativa de estupro? Bom, exames periciais não identificaram sêmen no corpo da Gaia e exames do sangue apontaram a presença de álcool, e negativo para drogas ilícitas. E também, dias após o fatídico 24 de dezembro, um cordão foi achado enterrado, portando material genético de Gaia, e uma caixa de papelão com roupas masculinas e femininas também foram encontradas. Pois é, pessoal, uma história confusa, são pistas confusas até mesmo para a polícia. Várias linhas de investigação surgiram e nenhuma delas até hoje concluiu o que realmente aconteceu. E a primeira pessoa que a polícia suspeitou de ter um envolvimento com o caso foi Miriam, que era companheira de Gaia em Jericoacoara. As duas foram juntas justamente porque a própria Miriam convidou Gaia. Segundo a carioca, ela viajaria com a mãe para Jericoacoara, mas a mãe não pôde ir, por isso tinha um espaço no quarto sobrando. Assim, porque o que aconteceu é que eu conheci a Gaia aqui em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, a gente teve alguns contatos assim de companheirismo de viagem e ela mostrou interesse em ir para Jeri. Eu contei para ela o meu roteiro de viagem. Eu falei para ela, né? Olha, a minha hospedagem já está paga para 2 pessoas, já está tudo pago, porque a minha mãe viria para a viagem comigo, né? Então esse pacote já estava pago. E assim, se você quiser, você vem, né? Já está tudo pago, você pode ficar sem problema nenhum. E aí, como estava envolvida, foi a primeira pessoa que a polícia quis ouvir e suspeitou.
A Miriam já estava em Canoa Quebrada e foi levada de volta para Jericoacoara para ser ouvida pelas outras autoridades. Canoa Quebrada? Sim, o destino de Miriam era esse no dia 24. Como Gaia não apareceu, ela foi sozinha, sem se despedir, e não viu mais a italiana. Depois de ser ouvida, Miriam foi acusada de envolvimento no crime e ficou presa. Porém, depois de 2 semanas atrás das grades, a justiça mandou soltar, por falta de provas. Muito difícil os dias que eu estive na prisão, porque a cadeia é um ambiente muito hostil, né? Foi muito difícil. Eu passei, antes de ser entregue na captura, eu passei a madrugada inteira com os policiais, né? Sofrendo muita pressão psicológica, sendo chamada de mentirosa, né? Sendo acusada de várias coisas que eu não fiz. Como o autor do crime não havia aparecido, as investigações continuaram. Mas essas informações sobre o desenrolar do caso você confere no próximo episódio. Vamos mostrar qual é o desfecho que temos atualmente, as investigações e as pessoas que foram envolvidas nesse caso. Algumas outras chegaram a ser presas e liberadas também, assim como a Miriam, porque nenhuma prova concreta confirmando o assassinato foi encontrada.